Capítulo 10. Só o fogo produz fogo. Quem quiser ter uma vida de oração precisa ser de aço, pois será atacado por Satanás antes mesmo de começar a tentar atacar o reino dele. Se ao orar nos limitarmos a apresentar uma lista de pedidos diante do reino do universo, estamos restringindo a menor de todas as facetas dessa prática tão complexa. Mas, como todos os outros aspectos da vida cristã, ela pode estar em desequilíbrio em nossa vida. Não devemos, por exemplo, substituir o trabalho pela oração, assim como esta não pode ser substituída pelo trabalho. Em sua obra, Ten Open Prayer, a oração como arma, o nome do livro, ainda pouco conhecida, Bondes diz o seguinte: é melhor negligenciar o trabalho do que a oração. E afirma também: os mais eficientes agentes da disseminação do conhecimento de Deus na terra, na realização de sua obra e na resistência às avassaladoras ondas do inferno foram os líderes que oraram. Deus depende desses homens, usa-os e os abençoa. Não há dúvida de que se o avivamento tarda é porque a oração está sendo negligenciada. Nada atemoriza mais Satanás e o inferno do que o crente que ora. Os missionários que conhecia o Henry Martin invejavam sua espiritualidade. Um deles disse o seguinte a respeito de Martin: se eu pudesse ter a mesma perfeição que ele. Sua profunda espiritualidade, sua diligência, sua superioridade em relação ao mundo, seu amor pelas almas perdidas, sua preocupação em aproveitar todas as facetas que lhe surgissem de ser uma bênção para alguém, seu conhecimento de Cristo e das coisas do céu. É para alguém o seu conhecimento de Cristo. E esse é o segredo do grandioso impacto que causou na Índia. O próprio Martin disse o seguinte: os valores da sabedoria me parecem cada vez mais agradáveis e lógicos, enquanto o mundo se torna mais e mais insípido e desprezível. E ainda, o que mais lamento é minha falta de poder e de fervor na oração em secreto, principalmente quando intercedo pelos incrédulos. Meu fervor espiritual não aumenta na mesma proporção em que cresce meu conhecimento. Será que alguém aí pode atirar em Henry Martin a primeira pedra? Não é verdade que todos nós podemos dizer que nos falta ardor na intercessão? Pela sua própria natureza, o fogo é produzido por fogo. Se houver perto dele uma substância combustível, o fogo só propagará o mesmo elemento fogo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago, capítulo 3, verso 5. Uma chama de fogo nunca poderá produzir gelo. Assim também o diabo nunca produzirá homens santos. Pastores que não oram nunca poderão reproduzir guerreiros da intercessão. E, no entanto, uma fagulha que escape de uma bigorna pode incendiar toda uma cidade. Como uma vela só pode ser acesa 10 mil. A partir da vida de oração de David Braid, levou a iluminar outros brilhantes astros ao firmamento do evangelismo, como William Carey, Payson e outros. William Carey leu a história de Braid e como que um dinâmio começou a girar no coração desse jovem ganhador de almas, levando por fim à Índia. E foi na chama da mesma alma que Deus acendeu a vela do coração de Willard Payson, através da leitura do diário do missionário entre os índios, que na ocasião sofria dores fortíssimas e se vestia de roupas de couro. Payson, então, com 20 anos, recebeu a inspiração para dedicar-se à oração, e o fez de tal forma que quase eclipsou o testemunho do próprio Brainer.
E para citar mais uma alma irmã da de Brainer, outro destaque da oração, que faleceu com avançada idade de 29 anos, mencionaremos Robert Munhan McShane. Esse gigante da oração sentiu-se atraído para a maior de todas as tarefas a que a alma humana pode se dedicar, quando leu a respeito de Brainer. E outro grande homem de Deus que se inspirou na vida de Brainer foi Jonathan Edwards. Ele testemunhou o avanço tuberculoso e consumiu o organismo de Brainer, enquanto Jerusa, a filha dele e noiva de Brainer, chorava. Mais tarde, Edwards escreveu: "Dou graças a Deus porque, pela providência, Brainer morreu em minha casa, pois assim pude ouvir suas orações, presenciar sua dedicação e me sentir dedicado pelo exemplo dele." Na mesma época em que David Brainer estava morrendo, John Wesley, que se encontrava no ápice de sua carreira espiritual, ouçamos que ele disse numa convenção de sua igreja na Inglaterra. Lembremos que já mencionei uma citação do Dr. Sagast numa outra convenção da Igreja Metodista. Disse Wesley: "O que poderemos fazer para reavivar a obra do Senhor nos locais onde ela está em declínio?" E em seguida, esse incansável e intrépido evangelista, que abalou 3 reinos, respondeu à sua própria pergunta, dizendo: "Todos os pregadores devem ler atentamente a biografia de David Brainer." Então, aí está. Vamos citá-lo novamente. Payson, McShane, Carey, Edwards, Wesley, todos esses homens famosos, todos inspirados pela mesma chama, todos devedores a David Brainer, que, embora doente, orava em fervor. É chegado o conflito das eras, uma coisa distorcida e antibíblica que leva o nome de igreja, mas se mistura com o mundo e desonra aquele a quem ele diz ser seu Senhor. Já foi desmascarada, é uma fraude. A verdadeira igreja nasce dos céus. Nela não há pecadores e fora dela não há salvos. Ninguém pode colocar o nome de outro em seu rol de membros, nem tampouco pode riscar aquele que lá estiver registrado. Essa igreja, de qual graças a Deus ainda existe um remanescente no mundo, vive, move-se e existe na oração. Orar é o sincero desejo de sua alma. E assim como a primeira bomba atômica lançada no mundo abalou Hiroshima, assim também somente a oração pode sacudir o coração dos homens. Esse paganismo civilizado que vemos por aí, esses templos de ídolos, esses milhões de pecadores hipnotizados pelo pecado, dominados pelo pavor, só poderão voltar-se para Deus se a igreja for movida por Deus a atentar para a condição de perdição em que se encontra. O diabo procura arrancar-nos do aposento da oração, lançando mão de todos os artifícios que conhece, pois ele sabe que pela oração o homem se une a Deus, e essa união perturba e derrota Satanás, e ele está bem ciente disso. Portanto, se ele conseguir afastar-nos da oração, nossa mente será dominada por interesses legítimos ou por questões importantes para nós. E ainda então, que precisamos apelar para o nosso principal defensor, o sangue de Cristo. Outra maneira de se resolver o problema da divagação do pensamento é orar em voz alta ou murmurar algumas palavras, mesmo que em tom baixo. Depois de conseguir domínio sobre Satanás, nosso trunfo seguinte se encontra nas preciosas e muito grandes promessas de Deus. Firmados nela, achamos-nos pisando numa base de concreto espiritual. Por elas, temos acesso ao céu. Por elas, Deus se compromete e abençoa-nos. Mostra-se desejoso de ouvir as petições com as quais
honramos por nossa fé. Por ela, travamos uma batalha espiritual, não com Deus, mas contra os principados e potestades, pois Satanás, como qualquer outro ser, também não gosta de perder, e o tesouro dele são vidas humanas. Todos aqueles que se encontram fora do poder regenerador do Espírito Santo, incrédulos, condenados, desobedientes, embriagados, doentes religiosos, jovens ou velhos, estão debaixo do domínio dele. Embora o grau de domínio dele exerce varie bastante de um para outro, é o principal alvo de seus dados inflamados são os salvos dos diversos níveis da escala espiritual. Mas com o escudo da fé, poderemos apagá-los e, graças a Deus, sair desse embate incolumes. A oração não é a nossa arma de defesa, é o escudo da fé que utilizamos para isso. A oração é nossa arma secreta e parece que ela é secreta mesmo para muitos dos filhos de Deus. Na verdade, apesar de tudo que já lemos, que pode dizer que sabe muita coisa sobre essa importante prática que é a oração. Mas não é pela oração que derrotamos Satanás. Cristo já o derrotou há 2000 anos. Todavia o diabo nos engana e nos desafia. E muitas vezes aceitamos suas ameaças e nos esquecemos da suprema grandeza do seu poder para com o que cremos. Efésios capítulo 1, versículo 19. Jesus, aquele que orou como nenhum outro, diz: eis aí, vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Essa é a nossa vitória na oração. A alma é liberada. A verdadeira oração consome muito tempo. Nós, nos primeiros estágios, temos a impressão de que o relógio está se arrastando. Mas depois, quando nos acostumamos com mais santa prática, o tempo voa. A oração torna a nossa alma mais sensível. Observe que nunca oramos pelas pessoas de quem falamos mal, e nunca falamos mal daqueles por quem oramos. A intercessão é um poderoso detergente. Estou bem ciente de que o grande purificador da alma é o sangue de Cristo. Mas e quando estamos em oração? Que se tivéssemos algum pecado, ele opera uma purificação eficaz por meio do Espírito. Satanás não se importa se aumentamos nosso conhecimento da palavra de Deus, desde que não nos dediquemos à oração, o que nos impulsiona a pôr em prática as instruções que recebemos pela leitura da palavra. De que vale um conhecimento profundo se o nosso coração não tem profundidade espiritual? De que adianta termos uma boa posição perante os homens se não temos diante de Deus? De que vale a higiene do corpo se a nossa mente e espírito estão sujos? De que adianta possuirmos uma fachada religiosa se o nosso coração é carnal? Por que nos orgulharemos de força física, por exemplo, se espiritualmente somos fracos? De que vale a riqueza no mundo se vivemos em pobreza espiritual? Que prazer pode ter a popularidade social aquele que é desconhecido no inferno? Pois a oração conserta todos esses desajustes espiritual. Aquele que não deseja ser envolvido por esse falso conceito de espiritualidade de nossos dias, precisa fortalecer-se mediante de uma comunhão mais íntima com Deus e adotar uma mentalidade mais calma e mais de acordo com os padrões celestiais. Quem deseja possuir a riqueza espiritual e que, se ouvido por Deus, certamente experimentará uma solidão e comerá o pão da amargura. Ela pode receber ou não muita oposição social e familiar, mas uma coisa é certa: terá muito conflito interior, buscará o recolhimento, que pode gerar mal-entendidos, e é possível que até os melhores amigos se afastem. Quando duas pessoas se amam, gostam de ficar sós, uma com a outra. É uma solidão e que se gozam os momentos de maior alívio espiritual. É como bem expressou um poeta: ouvi um chamado, vem e segue-me. E foi só. Aí as alegrias terrenas perderam seu fascínio, e minha alma o seguiu. Levantei-me e o seguiu, e foi assim. Não queres também segui-lo, se ouvires o chamado?